Nós, no HTML inicial, nós tínhamos toda a parte de conteúdo e apresentação estava misturada numa só página, num só fecheiro. E era um espaguete enorme de informação. Tanto tínhamos o CSS, o JavaScript, para dar o behavior, o que acontecia na aplicação, como tínhamos o HTML que misturava o conteúdo com a apresentação. Portanto, eu punha lá uma div qualquer, e depois punha os bolds, e depois punha o text font, o size, estava tudo misturado, era uma grande confusão. Hoje em dia está-se a separar, a caminhar para conseguirmos separar as coisas, de modo a que temos HTML, CSS e JavaScript. HTML para dar o conteúdo, o texto que é específico, o JavaScript para lhe dar o comportamento, o behavior, e o CSS para lhe dar a cara, para lhe dar os estilos. Portanto, saiu de dentro do HTML para o CSS tudo o que tem a ver com a camada de apresentação. Os bolds à esquerda e à direita, tudo isso está dentro do CSS. E por isso o CSS3 tem novas capacidades, por exemplo, por borders, como estava a dar o exemplo, e aí, tudo isso faz parte do CSS3. E se nós formos ver em termos de especificações, deste W3C, há um processo bem estabelecido que o W3C segue, é o processo que está ali. Quando qualquer um de vocês pode ter uma ideia nova para o CSS, para o HTML, etc., pode sugerir ao W3C, tenho aqui esta ideia maravilhosa que achamos que agora as bordas devem ser feitas desta maneira. Submetem o que se chama o First Public Working Draft. Se isso pegar aderência, se a vossa ideia tiver de mãos para andar, ela vai começar a ser trabalhada por vocês e pela comunidade e poderá seguir a cadeia que vocês veem ali. Portanto, avançando para a direita, passa a seguir um Working Draft, se o W3C quiser investir à série, e vai avançando à medida que os browsers vão implementando, a comunidade começa a utilizar, etc. Até que chega depois a um Candidate Recommendation, obrigado pelo ar, e até que vai seguindo aquilo tudo, até que é uma Recommendation passado muito tempo. Nós, quando vemos a web, pensamos que hoje em dia as grandes coisas interessadas é só os browsers. O Chrome, o Firefox, o IE, o Safari, etc. Pensamos só nesses tipicamente. Pelo menos eu pensava. E hoje em dia a realidade é que há dezenas e dezenas de pessoas e entidades interessadas e há dezenas de dispositivos que acedem à internet. Não se sabe, nomeadamente, que o número de dispositivos móveis que acedem à internet é maior do que o número de dispositivos físicos. E, para além destes browsers, nós temos televisões a aceder à internet. Portanto, telemóveis, os PCs, as televisões, etc. Portanto, há imensas pessoas interessadas no desenvolvimento do HTML como um todo. Portanto, não é só a Microsoft, só a Google que está interessada no HTML. Portanto, todas estas entidades contribuem para isto. E para ter um bocadinho a ideia da evolução toda dos standards e de cada uma das partes, o CSS2, que hoje em dia está a ser utilizado por toda a gente, só o ano passado, ou nem sei se foi mesmo este ano, é que atingiu o Recommendation Phase. Portanto, isto como é uma committee enorme e envolve dezenas de pessoas, cada vez que uma especificação tem que andar de um lado para o outro demora anos e anos. E portanto, como vocês veem neste gráfico agora a seguir, cada uma das coisinhas pequeninas dos módulos, que nós chamamos de HTML5, ainda está nesta cadeia a evoluir. E muitos destes protocolos, destas propostas, está numa fase completamente imadura. Poderá estar em Working Draft, poderá estar em First Public Working Draft. São poucas as componentes da HTML5 que já estão numa fase madura. Vocês têm uma ideia ali pela distribuição dos cores no gráfico. Por isso, quando nós perguntamos, o teu browser suporta HTML5, ou o meu é melhor que o teu, será que o meu site está desenvolvido já para suportar HTML5? Esta é uma pergunta que não é fácil de dar a resposta. Não é fácil de dar a resposta porque não se consegue, primeiro, HTML5 é um jargão que quer dizer muita coisa, e depois está de acordo com o standard está a evoluir, muda todos os dias. Há coisas que estão mais à frente e outras que estão mais atrás. Por isso, queria primeiro só fazer um bocadinho esta base de definir o que é o HTML5, perceberem que há muitas entidades envolvidas, perceberem que há diversos estágios e temos que ter isso em conta para quem desenvolve os websites. Também do lado de quem utiliza, eu já vou à frente dar um exemplo. Vocês querem utilizar um browser que se diz que está sempre à frente e que tem todas as últimas coisas do standard. Isso por vezes não é bom, como vamos ver em alguns dos casos. Estamos aqui a ver, se vocês incluírem num browser que é massivo para todo o mercado, standards que não estão ainda retificados, não estão testados, não estão seguros, etc., podem ter problemas. Já vamos ver mais à frente. Portanto, uma das coisas novas no HTML5, e agora falando exclusivamente da parte do HTML em si, uma das coisas novas foi a mudança na parte das tags e também da definição da primeira linha lá de cima. Quem desenvolve páginas web
Deve-se lembrar com certeza das versões anteriores, em que o doctype, em que define o que é que vem a seguir, tinha uma fileira enorme para definirmos imensa informação sobre o documento, o tipo que é utilizado, etc. E isso era algo que ninguém conseguia dizer aquilo de cor. Eu cada vez que fazia uma nova página, o que fazia era copiar uma página anterior, porque eu não conseguia de cabeça escrever o doctype todo que era preciso. Com o HTML5 o que se fez foi resumir e simplificar o processo de definição. Portanto, neste momento, para definir uma página em HTML5, a única coisa que é preciso fazer é escrever o doctype HTML, como vamos ali em cima, e a partir daqui o browser interpreta aquele documento como sendo HTML5. Nós precisamos de identificar, o browser precisa saber o que HTML é que é, para perceber como é que vai fazer o rendering do HTML. É diferente se for HTML3, 4 ou 5, e por isso as coisas são diferentes. Depois foi implementado um conjunto de novas regras e novas tags que refletem bastante o que é que a web, como é que a web é utilizada hoje em dia. Portanto, já vamos ver mais à frente o que é que são essas tags. Nesta panóplia de coisas que eu vos falei, que chamamos de HTML5, todos aqueles standards novos incluem-se nessas 8 áreas principais. Temos uma parte semântica que é para dar significado ao conteúdo que nós vemos nas páginas web. Temos uma parte de conectividade para permitir que as nossas aplicações, cada vez mais as páginas web são aplicações. Nós passamos a maior parte do tempo que estamos no computador, passamos em frente a utilizar um browser. Então, a atividade que mais se faz hoje em dia no computador é navegar na web. Portanto, cada vez esperamos mais que esses sites se comportem como aplicações. Não queremos só uma página qualquer que diga qual é que foi a última chave do autoload. Queremos muito mais e exigimos muito mais dos computadores. Portanto, precisamos de conectividade nas páginas web. Toda a parte de gráficos, antigamente feita muito pelo Flash e pelo Silverlight, passa a ser possível fazer também nas páginas web, com HTML. Offline storage, para podermos gravar os dados que temos, que vêm da web, podemos ter um storage local para fazer pesquisas mais rápidas, chegar diretamente da nossa máquina, em vez de ter que ir à web pesquisar a informação. Aceder às câmaras, ao microfone, etc. é outra das capacidades que passa a estar também incluída. Multimédia, passarmos vídeos, áudio, etc. Uma parte também interessante de performance integration, de sabermos orquestrar a nossa aplicação e perceber onde é que ele está a gastar mais ciclos de processamento, etc. Para conseguirmos saber onde otimizar e termos melhores aplicações. E por fim a parte de CSS3 para darmos melhor layout gráfico à aplicação.